Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje, a gente vai mergulhar nos trechos de A Caminho da Luz. Isso aí. É uma obra que traz uma perspectiva espiritual bem particular, né? Sobre a história toda da humanidade. Exato. Fala de uma evolução guiada, um plano maior para o planeta, para as civilizações. Uhum. E a ideia central que a gente vai investigar aqui é justamente essa, que a história não é um acaso, sabe? Teria um plano por trás com inteligências superiores e especificamente a figura de Jesus coordenando tudo desde a formação da Terra. É bem ambicioso. E a nossa ideia aqui é tentar destilar os pontos principais, né? Tipo, as origens espirituais que o livro alega para as civilizações, as missões que elas teriam. Uhum. Os desvios também, né? Onde as coisas saíram do trilho, segundo essa visão. Isso. E o que isso significaria para a gente hoje, para o futuro? Bom, vamos lá, vamos desembrulhar isso. O começo já é surpreendente. O livro diz que a Terra foi preparada por espíritos puros, com Jesus como o divino escultor. Sim, e tem mais. A origem de vários povos, tipo egípcios, hindus, israelitas e os arianos, estaria ligada a espíritos exilados de Capela, um sistema estelar. Quer dizer, uma origem cósmica para civilizações aqui da Terra. Bem, E diferente. o interessante é como ele atribui missões, sabe? Características para cada um. Os egípcios, por exemplo, teriam essa conexão forte com o passado espiritual, o conhecimento do pós-morte, daí Ísis, Osíris, a mumificação. Quase uma saudade de casa, né? Os hindus, já mais voltadas para a organização social, pioneiros nisso, trouxeram o sânscrito, a filosofia. Mas aí, o orgulho teria levado à criação das castas, um desvio da missão, que era mais de regenerar. Entendi. E os arianos que foram para a Europa, como o livro descreve? Ah, esses seriam mais rebeldes, digamos, focados no racionalismo, na expansão, mas com um ponto positivo, a mistura com os povos nativos. Daí vem a Grécia. A Grécia com a filosofia. Sócrates seria um enviado, né? Segundo essa visão. Isso. E Roma com a estrutura política, a organização. Era para unificar pelo amor, mas, bom. Mas acabou caindo na corrupção, no poder pelo poder. Outro desvio da missão, então. Exatamente. Parece um padrão, né? Missões dadas, mas a humanidade meio que se perde no caminho. E mesmo com esses desvios, o livro critica a institucionalização do cristianismo, o poder temporal da igreja, dogmas, inquisição. Ele diz que a ajuda espiritual nunca parou. Pois é, movimentos como a Renascença, a Reforma Protestante, seriam vistos como impulsos regeneradores vindos de cima para tentar corrigir o rumo. E aí chegamos num ponto que o livro considera chave, né? O século XIX. Sim, a chegada do Espiritismo com Allan Kardec é apresentado não como mais uma religião, Mas como a restauração do cristianismo original, o tal Consolador prometido. exatamente isso. A ideia seria restabelecer a clareza sobre as leis espirituais, sabe? Reencarnação, causa e efeito, aquilo de que tudo que a gente faz volta, né? E oferecer um guia moral num tempo de muita ciência, muita mudança social. Resgatar verdades que teriam se perdido. Isso conecta direto com a interpretação que a obra faz dos tempos mais recentes, imagino. Totalmente. As grandes guerras, as transições do século XX para cá, tudo isso seria interpretado como um período de, como ele chama, aferição de valores. Uma depuração espiritual. Uma separação? Tipo isso, separar quem está pronto para um mundo melhor de regeneração daqueles mais apegados ao materialismo ou conflito, e a obra até prevê mudanças geopolíticas, o declínio da Europa, a ascensão da América. E com papéis bem definidos para a América, certo? Já ouvi falar disso. Sim, os Estados Unidos como centro mais material, intelectual, o cérebro, digamos, e o Brasil como centro espiritual, emocional, o coração, liderando juntos uma nova fase da civilização. Então, dinâmicas atuais seriam parte desse plano espiritual antigo? É uma amarração bem completa. É uma reinterpretação total da história humana, né? Vista por essa lente espiritual. Propósitos, intervenções, um destino traçado. Desde os tais exilados de Capela até... Bom, até nós aqui agora com essas crises e promessas. Sem dúvida.
E acho que a reflexão que fica é: e se a gente considerar essa possibilidade? De um propósito espiritual por trás de tudo isso, das civilizações, das crises, como isso muda a nossa forma de ver o presente e de encarar o futuro. É, fica aí a questão para pensar. Bom, pessoal, se essa análise despertou o interesse, considerem se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo, assim a gente ajuda mais gente a conhecer e, quem sabe, debater essas ideias. Valeu e até a próxima.